vou trazer um pouquinho do histórico da redução de danos, porque o coletivo DA e eu também, singularmente, acreditamos e apostamos na redução de danos, né, como uma prática ética possível que pode fazer frente a esses modelos beligerantes que estamos vivenciando, né? Então, se a gente se inclinar um pouco para a história das drogas, a gente vai ver que, desde muito cedo, as pessoas já criavam maneiras de melhor fazer uso das drogas, né? O Escorrotado ele vai nos falar que, já na Idade Média, já se tinha pessoas que pensavam as melhores formas de consumir vinho e de ingestão de alucinógenos, né? Em 1926, a gente vai ter a publicação do relatório Rolston, né, que vai indicar outro modo de cuidar dos usuários abusivos de morfina e heroína, que não seja pela abstinência abrupta, né, mas pela administração de morfina e heroína para este usuário prescrita e acompanhada por um médico. Em 76, o governo holandês, preocupado com os riscos relacionados ao uso de drogas, adota uma lei que diferencia as drogas de risco aceitável, que seriam, para eles, maconha e haxixe, das drogas de risco inaceitável, que seria heroína, cocaína, anfetaminas e LSD. Buscando auxiliar os usuários de drogas a melhorar seu estado físico, tendo a participação ativa dos mesmos, em 1980, em Amsterdã, é fundada a Junkbund, uma associação de usuários de drogas injetáveis. Diante desse avanço, em 1984, um projeto experimental de trocas de agulhas e seringas por novas se inicia na cidade de Amsterdã. Então, na época, em Amsterdã, se estava vendo muita contaminação de usuários de drogas injetáveis, né? E aí, em 84, a gente vai ter esse projeto de trocas de agulhas e seringas por novas, né? E aí, nesse momento, vai se ver uma redução, né, da contaminação de pessoas usuárias de drogas injetáveis. No Brasil, a redução de danos tem seu marco em 1989, né? Souza e Passos, né, são professores da UF que estudam a questão das drogas, dividem a redução no Brasil em 3 momentos, né? Em 1989, em Santos, as ações da redução de danos elas tinham um caráter underground, né? Underground devido aos métodos silenciosos, né, como era o caso da prevenção entre usuários de drogas injetáveis, que aos poucos vão ganhando voz e visibilidade, porém sofrendo com as seguidas ações judiciais e perseguições policiais. Muitas pessoas foram perseguidas, né, na época em que estava se iniciando a redução de danos aqui no Brasil, por serem taxadas de pessoas que estavam incentivando as pessoas a usar drogas, né? Então, tinha que se criar uma série de estratégias para que se pudesse constituir essa rede aqui no Brasil, né? É nesse contexto que se iniciam os primeiros trabalhos, né, dos redutores de danos. Os redutores de danos seriam agentes de saúde que conheciam e tinham acesso aos territórios habitados pelos usuários de drogas. Esses redutores seriam prostitutas, travestis, usuários de drogas, moradores de rua, que se tornam protagonistas, e não só pacientes das ações de cuidado. Criam vínculos cooperativos em um plano de trocas afetivas, em reposicionamento subjetivo. Então, esse tipo de ação da redução de danos é fazer com que o próprio usuário ele também se coloque como ativo no processo, que ele também esteja lá pensando o seu uso, esteja lá em vínculo cooperativo com os outros, pensando em estratégias de redução de danos, né? Não é só alguém que vem com o suposto saber e diz a ele o que é certo, o que é errado, não consuma drogas, faça isso, faça aquilo, né? Mas colocá-lo também na posição de questionamento e de construção da própria política. O segundo marco vai ser em 94, né, com o projeto Drogas do Plano Nacional do DST-AIDS, que mobilizou a criação dos programas de redução de danos, né? Mas foi em 96, com a fundação da Aborda, né, que é a Associação Brasileira de Redutores de Danos, que se mobilizaram redutores de danos e usuários de drogas para que se organizassem politicamente. A partir desse momento, são fundadas diversas ONGs pelo país. Né? As ONGs desempenham um papel importante na história da redução de danos no Brasil, pois, a partir delas, os redutores de danos puderam construir uma rede democrática, porém criou uma estranha e paradoxal relação com o Estado, né? Receber financiamento do Estado e, ao mesmo tempo, ter de lidar com as forças do Estado, que impõem limites a uma política de drogas. O segundo marco da redução de danos surge em 2003.
com o relatório final da terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que estabelece a atenção aos usuários de álcool e drogas como diretriz para a reorientação dos modelos assistenciais, né? E aí os programas de redução de danos eles vão migrar desse campo exclusivo, né, da DST-HIV para ser de responsabilidade da assistência à saúde mental. Nesse contexto, a gente vai ter a construção da política do Ministério da Saúde de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, né, que se inicia tendo como diretriz a constituição dos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas, são os CAPS-ED, e não colocando a abstinência como o único objetivo a ser alcançado no tratamento de usuários de álcool e outras drogas, apostando, portanto, na construção de estratégias em redução de danos, né, como prática ética possível. Então, ao longo de todas essas mobilizações, surgiram algumas experiências clínicas também, eticamente compromissadas, com outros modos de atuar que não seja pela via da abstinência abrupta, com relação aos usos de drogas, né? Dentre elas temos a comunidade terapêutica ACOTE, no Rio Grande do Sul, né, que foi supervisionada e, por algum tempo, coordenada pela Marta Conte, né, uma psicanalista e redutora de danos, a Clínica Marmottan, em Paris, né, do Claude Liebenstein, o CETAD, em Salvador, né, que a gente vai ter a figura do Antônio Nery Filho, do Edward McRae, e as experiências vividas por Antônio Lancete e Domiciano Siqueira, né, relatadas no livro Clínica Peripatética, e o PROAD na Unifesp, na cidade de São Paulo, né. E aí a gente vê que para finalizar, que a redução de danos se coloca como uma prática ética possível que possa fazer frente, né, a esses modelos repressivos, a esses modelos que não respeitam a liberdade, né, e, de algum modo, não funcionam, né, para criar outras formas de atuar que sejam colocando as pessoas em movimento, colocando todos em questão, e apostando em diversos modos de se viver, né? Para finalizar a minha fala, eu vou passar um vídeo agora bem mais curto, de 2 minutos, que é o vídeo que foi filmado da criança que pede socorro na Rua Alice. Acho que esse vídeo, para finalizar, traz um pouco de questionamentos a mais para a gente debater, e espero que o debate seja bem profícuo. Obrigado. Tá gravando. O que está acontecendo? Estão te batendo? Ele com a maior brutalidade. Tá filmando, ei, tá filmando. Caralho. Mas tá filmando isso. O que estão fazendo aí com você? O pior é o que vão fazer para eles pararem de gritar, né? Isso que é o pior. O que vão fazer com eles agora para eles pararem de gritar?